Fala turma, tudo bem? Estamos aqui hoje mais um episódio do nosso podcast Mid Health. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Eu estou falando de Natasha Arauco. Natasha é a atual Head Nacional de Marketing do Grupo Opt. O Grupo Opt, para quem não conhece, é o maior grupo de oftalmologia da América Latina. Natasha, brigadão pela sua presença, pela sua disponibilidade. Sei que você é publicitária, né? Fala um pouquinho para a nossa audiência, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou nesse mercado de publicidade. Primeiro, obrigada pelo convite, tá? Agora é oficial, assim, é uma honra. Então, contando um pouco da minha trajetória, eu me formei em publicidade desde 2016, e aí eu sempre segui o caminho de marketing, a parte mais estratégica e de branding. Então, atuei um tempo em algumas empresas multinacionais, em outros segmentos. Passei metade da carreira até hoje em agência de publicidade, então sempre trabalhando com empresas B2C, B2B. E aí, mais ou menos em meados de 2019, foi quando eu comecei a trabalhar em contas de health, que foi na Macan, que é uma das principais agências aqui, né, do Brasil. E foi quando virou a chavinha, assim. Então, atendi clientes muito legais, consegui construir cases muito interessantes, assim. E aí, no meio do ano passado, então vai dar um ano, eu entrei no Grupo Opt, com um desafio bem diferente, assim, já mudou bastante. E hoje eu estou responsável principalmente pela parte de branding das marcas. Então, como a gente consegue manter tudo bem organizado. Muito legal, que bacana. E falando um pouquinho desse seu início, da sua trajetória no mercado health, lá na Macan, né? Você ficou ali 3 anos ali atuando. Ali foi quando você identificou que você tinha ali uma sinergia com esse segmento, né? Isso. Eu comecei atuando com alguns projetos super pontuais, então era um produto específico. Pode dar um exemplo, por exemplo? Pode citar essa empresa? Posso. Pronto. Eu atendi TerraSkin, que é uma marca de cosmético, mas voltadas para tratamento. Perfeito. Então, foi um projeto super pontual. E aí, dali, eu consegui abrir portas para ter clientes como a Bayer, por exemplo, e até a Daiichi Sankyo, que é a responsável pela Irudoide, aquela pomada para roxos, cicatrizes, varizes. Legal. Então, foi ali quando começou esses projetos. Então, para a Bayer eu fiz um dos lançamentos da linha de Bepantol Derma. Então, foi super legal, porque era uma linha pensada para a pele brasileira, com estudos dentro do Brasil, não era um estudo que veio de fora. E foi quando eu comecei a ter mais interesse nesse segmento em específico. Legal. E aí depois só as portas vão abrindo, né? Então é muito legal, assim. E na agência lá na Macan você fazia atendimento? Eu era atendimento. Legal, então ficava no dia a dia ali com o cliente. Total, né? Eu acho que legal. Desde o começo eu entrei em agência em 2017 e eu sempre fui atendimento, assim. Eu nem me via em outra área. É muito esse contato, a dinâmica, a rotina e a não rotina, né, de uma agência de publicidade. Mas o fato de você conseguir ver os dois lados. Então, você vê o que o cliente precisava e como que é o bastidor da agência. Então, legal. Isso foi até um diferencial para mim hoje, né? Porque quando eu entrei na Opt, eu já tinha mentalidade de agência. Então, como que eu viro a chave para entender que agora eu sou cliente, sabe? Isso é muito bacana. E eu sempre vejo isso, assim, já conheci outros executivos que também passaram por agência e agora estão em clientes, né? E você vê que é exatamente o que você falou, né? Você acaba tendo uma visão muito mais ampla, né? Do business do cliente. Sim. Também, né? Eu acho o que mais eu considero que me ajudou nessa transição de carreira para o mundo corporativo é que você, na agência, assim, você tem um jogo de cintura muito mais rápido, você aprende a se virar com menos recurso do que no corporativo, porque na agência você precisa fazer acontecer, o corporativo é o como, sabe assim, tem muito mais burocracia. Verdade. E na agência a movimentação ela é muito mais rápida. Assim. É verdade, as coisas acontecem de forma muito mais rápida dentro de uma agência, né? A gente sabe disso, é o nosso dia a dia também. E assim, avançando um pouco aí, né, para sua chegada no Opt, você vai fazer um ano que você está no Grupo Opt, né?
E assim, dentro do mercado de saúde, estando dentro de um prestador, você já deve ter visto aí muitas diferenças, né, nessa engrenagem do que é uma agência, né? O que é que você já identificou ali? Poxa, olha, já tem, isso aqui é muito diferente aqui de agência, a dinâmica. Eu acho que o ponto principal é a rotina. Então, pelo menos assim, olhando para minha realidade, né? A agência eu tinha uma cartela de clientes, então eram assuntos diferentes. Dentro do corporativo, eu já tenho planejado o que eu preciso fazer. É óbvio que tem as novidades e as coisas que vão surgindo, mas... Você já tem um planejamento, eu tenho né? um controle muito maior, então, do meu dia a dia, do dia a dia do time, e é um time muito grande, então, assim, é como que a gente estrutura para todo mundo ter apoio, entendeu? Perfeito. Porque se eu não dou essa estrutura, o time também vai ficar cada vez mais carente, tanto de informação quanto de braço para conseguir operar, sabe? Perfeito. E hoje você tem um desafio muito grande, porque a gente está falando de um grupo, né? O Grupo Opt, ele tem o Pátria Investimentos, né, por trás, que a gente sabe que é um fundo muito forte e já tradicionalmente já investe no segmento de saúde já tem alguns anos, né? E dentro do Grupo Opt você tem 28 marcas, né? Isso. 28 marcas que estão em quais regiões aí do país? A gente tem 28 marcas até esse ano e elas estão espalhadas nas principais capitais do país. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina fica em Joinville em específico, Brasília, Bahia, Alagoas, Pará e Pernambuco. Caramba. E aí, em cada uma dessas, a gente tem um ponto focal de marketing para conseguir dar apoio. Perfeito. E aí tá uma primeira pergunta que é: como é que você vem lidando com esses desafios culturais, que a gente sabe que cada praça tem a sua particularidade, né? E você tem esses apoios de marketing local. Como é que você, como head nacional, faz essa condução aí, né, localmente falando? Eu brinco que eu tenho muitos filhos. Eu sou uma jovem mãe de muitos filhos, assim, porque é isso, assim, eu não posso comparar uma coisa que deu certo em São Paulo que vai funcionar na Bahia, ou que funcionou em Alagoas que vai funcionar em Brasília. Então, hoje, e eu falo hoje porque o time ele mudou muito, então a gente está amadurecendo cada vez mais, até pelo tamanho que a gente está ficando. Até o ano passado, não tinham tantas marcas quanto a gente tem, e quando a gente faz essas aquisições, é engraçado porque os sócios e, enfim, todo mundo, eles têm essa expectativa de que o marketing agora vai ser uma área mais madura, mais estruturada. Então, a gente precisa estar muito preparado para alinhar a expectativa. E eu procuro muito que o time tenha o perfil da onde ele vai estar. Então, a pessoa de Alagoas, ela tem que entender do negócio da região, não só do negócio da saúde, ela tem que entender quem que é o público, o que ele faz, ele gosta de assistir TV ou ele gosta de passar o domingo na praça, então assim, isso é o que faz a diferença na ponta. Verdade. Quando eu tô aqui, né, na visão nacional, o caminho mais fácil que eu tenho é assim, eu direciono os meus esforços para a parte de mídia online, para o digital, para performance, mas a gente sabe que esse off, que esse contato ali, né, lá na ponta, na unidade, os eventos, assim, é o que vai fazer a diferença, é o que vai virar a chavinha da pessoa lembrar de marcar uma consulta oftalmológica na marca tal. Então, se a pessoa não traz isso, eu não vou ter exatamente a visão do que funciona ali, sabe? E eu acho que esse é o segredo de uma receita de sucesso, né? Você entender essas particularidades, né, regionais, que a gente sabe que existem, né? E de fato você criar um plano adaptado ali para cada região, né? Eu falo assim que ponto principal quando a gente está construindo um time, e ainda mais para mim esse desafio veio em um ano, então eu me apoiei muito em confiar no que as pessoas estavam me trazendo ali. Se ela fala o que realmente funcionou, o que não funcionou, óbvio que a gente olha relatórios e históricos, eu vou confiar muito mais do que vir uma pessoa que chegou ou só tá querendo dar uma sugestão. Então, ponto número 1 é confiar no time, e o ponto número 2 é que a pessoa tem essa bagagem, entendeu? Então, essa é a chave, assim, eu acho.
Perfeito, muito bom. Uma outra questão, por exemplo, dentro do planejamento, né, de comunicação, de marketing, você como rede nacional, você pensa num plano nacional global ou você pensa num plano global e regional? Como é que funciona isso para cada regional? Hoje a gente separa em dois caminhos. Então, a gente tem o plano de cada regional. Então, olhando muito quais que são as alavancas, quais que são os objetivos que aquela regional precisa conquistar. Porque cada marca tem um desafio, cada marca acaba conversando com o público, então a gente tem que olhar muito para esse detalhe do detalhe. E aí, como nacional, a gente traz aquela visão de branding, aquela visão institucional de grupo. Perfeito. Então, como que a Opt vai endossar as marcas regionais, o quanto de peso que a gente consegue trazer para elas. E aí, dentro disso, a gente divide para diferentes públicos. Então, não só o paciente em si, mas a gente olha muito para o corpo clínico, para a parte de relacionamento com eles, que é tanto os médicos do nosso grupo, quanto médicos de fora. Até porque a gente tem centros cirúrgicos, então eles podem... às vezes ele tem um consultório próprio, mas não tem aonde fazer a cirurgia, então a gente conversa com eles. A gente tem as operadoras, né, que acabam sendo, assim, tão importantes quanto, porque elas que dão a oportunidade... elas, né, que dão a oportunidade de muitas vezes alguém que não tem a condição da consulta particular entrar na nossa vida por ali. Perfeito. A gente tem o mercado, né, então quanto mais senioridade a gente mostra, mais corpo a gente ganha e mais visibilidade e oportunidade também. Perfeito. Então, assim, a ideia é que as regionais, elas funcionem e a Opt, ela seja o bastidor que tá ali para proteger todo mundo, sabe? Então, ou seja, você é o maestro que tá ali só orquestrando ali as unidades. Ali, né? Eu e muita gente junto. Tem um, né, time, mesmo no nacional, tem um time que dá todo esse apoio no dia a dia. Muito legal. E assim, quando a gente vai, por exemplo, né, numa determinada regional, vocês têm mais de uma marca, às vezes. Às vezes não, na maioria das vezes. Mais de uma marca. Como é que é esse desafio, Natasha? Porque, veja, a gente está falando de marcas que eram concorrentes, né? E aí vocês chegam na praça, né, fazem aquisição, né, dessas marcas que antes da chegada do Grupo Opt eram concorrentes e estavam brigando ali pelo mesmo mercado. Mas que quando vocês chegam, né, vocês não têm uma filosofia de padronizar uma marca, né? Vocês deixam as marcas existentes, né? Como é que continua esse desafio de vocês terem marcas concorrentes, mas que são marcas do mesmo grupo? Como diferenciar essa comunicação para o público de uma mesma regional, por exemplo? Eu vou dividir essa resposta, tá? Primeiro que isso vai ser sempre um desafio. Então, cada aquisição que a gente faz, a gente sempre vai estar sujeito a ter concorrência, principalmente porque a gente sempre olha quem mais performa ali naquela região em específico. Então, o que a gente tenta manter é como que a gente mantém a identidade daquela marca que as pessoas já conhecem, mas a gente agrega os valores do grupo. Então, tanto na parte da operação, do dia a dia, para todo mundo ter esse pertencimento de que agora faz parte de uma coisa maior, sem perder a essência dela. Então, é diferente de outros grupos que a gente vê por aí, que tem esse caminho de adaptar tudo para uma identidade, uma marca e segue. Pode ser isso um caminho, mas até pelo tamanho que a gente ganhou muito rápido, a gente entende que cada uma tem o seu diferencial. Nada impede de, assim, e a gente conversa muito sobre isso, mas aí são planos futuros de mudar algumas coisas com isso. Mas é importante, assim, o quanto... Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, assim. O H-Cloy ou a Visclean são conhecidos no Itaim, na Vila Olímpia, que é onde a gente tem as principais unidades. Quando eu vou para o ABC e tudo, eu tenho outra marca. Então, o quanto que se eu trouxer ou levar um H-Cloy para lá, isso não vai mais assustar do que ajudar e a pessoa ver valor.
é um desafio diário, tem que tomar muito cuidado. Tem coisas e ações que hoje a gente vai como grupo já, então, assim, a gente está ganhando essa maturidade. E tem outras que a gente deixa para fazer bem local, entendeu? Perfeito. E uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que assim, quando vocês chegam, vocês fazem uma espécie de rebranding ali, né, de marca. Algumas marcas, por exemplo, Bahia, a gente acompanha, passaram por esse processo. E dentro de um planejamento global da regional, a regional ela tem um planejamento global por marcas, por marca Isso. ou um planejamento por marca, né? Elas trabalham as ações por marca. Tá. Então, a Bahia é um exemplo, né? A gente tem ações específicas e marcas que atendem públicos específicos, mas quando tem algum evento ou algo que tem uma proporção maior, a gente vai como grupo. Perfeito. Brasília, a gente tem um evento que é conhecido anualmente, o último aconteceu agora 5 de agosto, que é a Semana da Visão Inclusiva. Então, são várias ações voltadas para, principalmente, trazer visibilidade para a deficiência visual. Então, um dia é jantar às cegas, o outro é o cinema vendado, e aí o principal de todos, que geralmente é no sábado, é a corrida. Então, tem 5 e 10 quilômetros, se eu não me engano, e aí você pode correr em prol de trazer a visibilidade para a causa, ou você também pode ser um voluntário. Legal. Nesse caso, a gente vai como grupo, então a gente aproveita para apresentar todas as marcas que a gente tem na regional, como que cada uma funciona. Varia muito, mas o importante é sempre a gente olhar a regional. E aí, dentro disso, o que cada marca pode entregar. Então, algumas vão conversar com uma pessoa, outras conversam com outra. Tem algumas que a gente usa muito para a parte educacional de fellow, residência, e aí tem bastante oportunidade, assim. Muito bacana, legal. E uma coisa que eu percebo muito, assim, né, de marcas do Grupo Opt, vocês trabalham muito com datas específicas. Todo mês vocês têm uma ação específica ali para engajar os clientes, né? Conta um pouquinho assim, dessa estratégia para a gente. Um diferencial, e é uma coisa que a gente está construindo e ganhando mais força agora, até para entender o que vale a pena ou não, porque assim, o calendário da saúde ele é enorme. Muito. Se você entrar para ver até em sites de governo, todo dia é o dia de alguma coisa. Verdade. Olhando para a oftalmologia, o que é relevante a gente falar? Então, assim, cada mês a gente define um tema. Junho Violeta é o mês para focar no ceratocone. Então, desde o diagnóstico, prevenção, cuidados. Tem também o mês da esclerose múltipla, que por mais que não seja uma condição visual, pode ter impacto. Pode afetar também, Tem né? o mês da diabetes. Então, assim, cada mês a gente tenta trabalhar e não com a intenção de converter ou da gente se vender. É dar alerta a uma condição. É completamente humanizado, assim. A gente Legal. não pensa na gente. A gente quer dar essa visibilidade mesmo. Perfeito. Se a gente for falar hoje de quantidade de pacientes atendidos por mês em todas as marcas, você tem esse número? São muitos, assim. Muitas, né? O último levantamento que a gente fez, considerando todos os anos, assim, era mais de 1 milhão e aí isso é muito legal, assim. É muita coisa. E se a gente for puxar agora estratégia de comunicação para os pacientes que vocês já têm na base, hoje vocês utilizam alguma plataforma global de relacionamento com esses pacientes? Régua de comunicação? Isso. A gente tem uma régua de relacionamento, então, e aí tem todo um time que também está se nacionalizando para a gente conseguir entender 100%. A régua ela é muito pautada na jornada do paciente. Então, desde pacientes que vão só para uma consulta de rotina ou pacientes que têm tratamentos e terapias que aí levam tempo. Então, um paciente de catarata, ele operou um primeiro olho, daqui 6 meses a gente vai ter que conversar com ele de novo. Mas nesse meio tempo, alguém vai perguntar se ele está bem. Então, o principal dessa régua é assim, dentro da jornada, aonde que a gente pode prestar nosso apoio para ele. Não só no sentido da consulta, mas dúvidas. Então, uma coisa que a gente fez recentemente a gente está com uma campanha de refrativa, então, para conseguir trazer essa liberdade visual para as pessoas, seja de óculos, lente de contato, porque a gente percebeu que ainda é um mercado pouco explorado.
quando você fala refrativa, muita gente não entende exatamente o que é e às vezes já ouviu falar ou já fez e não sabia que tinha esse nome. E aí, quando a gente revistou a nossa base, a gente viu que tinha muita gente que desistiu porque tinha dúvidas e tinha vergonha de perguntar para o médico. Então, o que a gente fez? Pegou o médico, gravou, assim, principais dúvidas que a gente viu nas nossas redes sociais e mandou para essas pessoas. E aí foi muito legal, porque dessa base que a gente mandou, algumas pessoas responderam, então vamos marcar uma consulta para eu fazer o exame de novo? E hoje algumas já fizeram cirurgia. Então, assim, você vê que esse contato... E é uma coisa mínima, é um vídeo de 1 minuto que, assim, o médico consegue fazer, graças a Deus, entre agendas E dessa forma a gente vai se aproximando deles. E aí, fora isso, tem aquele básico, né? Assim, confirma uma consulta, dá uma dica para chegar mais cedo. É bem legal, assim. Porque, e assim, essa estratégia de vocês, eu vejo que é algo diferenciado, porque assim, muitas clínicas às vezes nem pensam nesse relacionamento com o paciente, né? Na maioria das vezes o relacionamento é o seguinte, você vai para uma consulta, faz um procedimento, vai para casa e talvez, sei lá, algum tempo depois a clínica manda ali um SMS, um WhatsApp. Mas o que eu vejo que esse aí talvez tenha uma oportunidade muito interessante e é um gap que na minha visão é isso, essa falta de comunicação, de relacionamento. Total. Acho que vocês já pensam aí como algo diferenciado. E é uma coisa que muda diariamente. Então, assim, tem... Isso é pro regional também, isso é legal, assim. Tem regionais que isso funciona muito bem. Esse tete a tete, essa mensagem. Mas tem regionais que não dá o mesmo retorno ou que a pessoa prefere o SMS. Tem regional que o telefone ainda tem muito mais volume do que o WhatsApp. Então, é um aprendizado diário. A gente tenta compartilhar esses segredos e esses truques entre as regionais para ver o que funciona. Mas eu acho isso muito legal e é uma evolução que a gente está fazendo. A gente faz alguns benches, assim, e a gente até conversa com outros médicos, porque um apoia o outro. E eles falam, nossa, fiz um exame e ninguém veio me chamar para marcar o meu retorno. Eu que fui lá. E aí você fala, nossa, mas é uma coisa que hoje pode ser automatizada. Exato. Então, a gente tenta facilitar a vida, né, assim, né, dos pacientes e até da nossa operação, de deixar setado ali que daqui 6 meses alguém consegue. Perfeito. E você falou aí da questão da omnicanalidade, né? Isso, hoje vocês já estão em todas as plataformas, já tem canal de atendimento via telefone, WhatsApp, SMS, e-mail, já estão em todas as plataformas? A gente tem, os principais acaba sendo o telefone e o WhatsApp. Recentemente a gente lançou o nosso bot, que é a Iris. Não está disponível em todas as regionais ainda, mas nas principais, então, São Paulo, Brasília, já está completamente funcionando pelo site. E-mail, a gente faz alguns testes, mas a gente vê que acaba não tendo o mesmo retorno. Então, a gente usa muito para divulgação de conteúdo. Certo. Que acaba brand awareness mesmo, não para um contato ou uma conversão em si. Perfeito. E o principal acaba sendo o WhatsApp, não tem jeito. É isso que eu ia perguntar. O WhatsApp, então, é o principal hoje, né? Não tem jeito, as pessoas... É muito da correria, né? Então, ela prefere mandar uma mensagem e depois responde, ou já tá ali entre reuniões. Então, hoje o WhatsApp é muito mais prático. O SMS, às vezes, é até difícil a pessoa ver, né? Até para mesmo estratégia de confirmação de consulta, de exames, né? Imagino que dentro dessa linha aí é bem mais... O WhatsApp funciona muito mais. Dentro, por exemplo, Nath, de um percentual, vamos dizer assim, de investimento hoje do budget de marketing do grupo global e aí indo para as regionais. Qual percentual ali vocês destinam mais para um brand awareness e qual percentual ali mais para mídia de conversão? Como é que está hoje esse balanço de investimento de vocês? Levantando tudo assim, eu diria que está 60-40. Então, 60% vai para conversão. Então, campanhas e formatos que a gente consegue ter um retorno maior. Né? Exato. E 40% é awareness e sustentação de marca. Então, a gente tenta casar muito bem as nossas ações de... Enquanto eu estou fazendo uma coisa no online,
eu preciso ter algo no off que me apoie. Perfeito. Então, sem isso, a gente já percebeu que não adianta, assim. Porque eu vejo que a mídia, ela é uma jornada, né? Nem sempre você vai converter um cliente via digital, né? Muitas vezes você tem um contexto ali, onde você está no digital, mas você está ali numa mídia também de awareness, e o paciente, o cliente vai ver, e depois ele vê o digital, e ele vai ver em outro lugar, e aí converte, né? Então é importantíssimo isso. Exato, e assim, a gente já tentou fazer o contrário, então dar muito mais peso para um awareness, e aí a gente vê que cai muito o volume de ligação, e a gente já tentou deixar uma coisa mais equilibrada, mas ainda assim, como a nossa frequência precisa ser muito alta, a gente é um serviço que a gente fala, né, assim, o paciente, ele não sabe que ele precisa até ele precisar. Isso é lei da vida, assim, né? Então, se a gente não se fizer frequente de uma forma agressiva, de agenda uma consulta, fale com um especialista, fale com um oftalmologista, não adianta. E aí, a nossa ideia... Tem que ter o famoso CTA, né? E assim, o off, ele é bom para essa parte de lembrança de marca. Então, a TV pode ser um caminho, o folheto, um evento que a gente tá lá e consegue já fazer uma triagem. Isso acaba trazendo a proximidade. Então, acaba sendo um pouco menor o investimento. Assim. Perfeito, muito bacana. Não, mas assim, 40% eu já te diria que já é um investimento alto em awareness. A gente conhece muitas outras marcas que investem menos, às vezes 30, 20, 25. É que isso é muito da questão de regional, né? É verdade. Então, assim, aqui, capitais, né? Assim, São Paulo, Rio, Brasília, as pessoas, elas são muito mais conectadas, elas têm esse senso de cadê meu celular, enfim, uma coisa tá ligada, tô ouvindo um podcast. E quando a gente vai, por exemplo, Alagoas, lá o foco é uma questão, um público mais popular, é uma TV aberta, não adianta. Então, eu posso ter um investimento no digital lá que vai ser considerável, e ele vai trazer o lead, que é o que a gente chama, mas a pessoa, ela vai dar valor quando ela vê, assim, que ela tá assistindo um programa de TV, uma sessão da tarde, e a gente passa ali um merchan rápido. Verdade. Isso, ela vai no Instagram e ela fala, olha, hoje eu vi o doutor na TV, muito legal, tive uma consulta. Então, assim, precisou ter esse equilíbrio, e isso foi uma lição aprendida, de que não dá para tomar essa decisão com um olhar nacional. Então, a gente teve que sentar com cada regional, entender principais dores, nem era a oportunidade em si, era aonde está o gap. Perfeito. E aí, em cima disso, a gente falou, isso corrige vamos dizer assim, né, no on ou no off. E como? Precisa de alguém? Precisa de um médico? E aí, a gente foi tomando esse caminho. Pô, bacana. E assim, e devido a isso aí, o papel dos seus filhos das regionais são extremamente importantes, né? Super. Você precisa ter muita confiança nesse time que está lá na ponta em cada regional para te reportar de fato o que é a realidade de cada praça, né? Total. Eu falo que eles têm um trabalho, assim, que não para. Então, eu tenho a vida corporativa, assim, mas eles rodam as unidades, eles participam de evento, eles vão atrás de patrocínio. Um outro case legal que a gente tem é lá em Santa Catarina. Então, no final em agosto, julho, agosto, teve o Festival de Dança de Joinville, que é um dos maiores festivais do mundo, assim. Então, vem escolas de dança e auditores, não, olha, eu já falando. Juízes, assim, de diversos lugares e diversas escolas, desde uma Bolshoi para Joinville. Então, assim, é uma cidade que fica muito quente durante esse período. E a gente conseguiu diversas oportunidades de levar a nossa marca de lá, que é o Sadala, em pequenas ações. Então, na entrada do aeroporto, as pessoas estão chegando, tinha gente só entregando um material do Sadala. Vem conhecer, agenda uma consulta rapidinho. Legal. Então, assim, sem as regionais, eu não ia abraçar essas oportunidades, entendeu? Porque
é muita gente, são muitas marcas e é o tempo todo uma oportunidade pingando. Então, Isso é verdade, isso é verdade. E como é que está hoje o Grupo Opti no que diz respeito aí às ferramentas de inteligência artificial, né? Já estão utilizando, já tem alguma coisinha já nesse sentido, já aplicando para comunicação com o paciente? Alguns caminhos a gente acaba testando a inteligência Aham. artificial para entender o quanto que ela vai apoiar e não substituir Certo. a nossa realidade. Porque quando começou esse boom da inteligência artificial, tem as pessoas que ficam preocupadas de, meu Deus, o que vai acontecer agora? E tem a outra galera que quer usar para tudo. E assim, eu sou a defensora de que quem quer tudo muitas vezes não consegue nada. Então, assim, Certo. vamos com calma, vamos entender aonde que a gente pode testar. E aí a gente vai aplicando e vai crescendo isso. Para o Hackvision, a gente fez alguns materiais e até algumas partes da agenda com inteligência artificial, então foi super legal. A gente fez o bot que já respondia, então funcionou. A gente tem esses planos de automatizar algumas coisas, mas a gente ainda entende que o lado humano ainda é importante, né? Importante. Na nossa empresa e no dia a dia que a gente tem, Uhum. ele pode super ajudar para agendar uma consulta, mas o cuidado de perguntar se a pessoa tá bem, como que tá o pós, o robô não vai fazer. Não tem condições. Não adianta. Então, assim, tem oportunidade, até dentro do grupo a gente tem alguns projetos que foram projetos até de uma incubadora que a gente tem lá dentro, que é o Voa. Mas a gente está amadurecendo, a gente constrói para conseguir depois levar, entendeu? Legal. Então a gente está indo com calma. Agora, essa incubadora, qual o papel dela? Hoje ela acelera startups, é isso? Não, o Voa, ele serve como uma oportunidade para todos os colaboradores. Então, se você tem alguma ideia Legal. que vai facilitar a jornada do paciente, e não só do paciente, pode ser de uma operadora, pode ser de um médico, inscreve a sua ideia e como ela seria. E aí, se ela for a escolhida, porque a gente tem um comitê, a gente vai fazer ela acontecer. Legal. Então, a gente fez 6 rodadas do Voa. Todo mês tinha uma rodada esse ano. Escolhemos as principais. E todas as regionais? Todo mundo pode participar, o Brasil Legal, inteiro. Legal. Então, a gente define esses parâmetros. Todos os colaboradores estão dentro. Obviamente que até por uma questão de senioridade, de já entender do mercado, os cargos de gestão, eles não participam, mas eles podem apoiar. Então, eu posso apoiar o meu time a inscrever uma ideia. Perfeito. Mas, assim, a ideia é que a condução seja deles. E lá a gente teve ideias muito legais. Teve ideias que não foram para frente, mas vieram para o marketing de campanhas e tudo mais. Bacana. Tem ideias que vão para o RH. Então, assim, dentro desse projetão, a gente conseguiu várias oportunidades. É uma forma de você conhecer todo mundo também, né? Você dá muita oportunidade para quem não está ali no corporativo ser visto. Então, é bem legal. E já executaram algumas ideias bacanas? Já? Não, isso terminou agora. Agora? Os vencedores, que foram esses grupos, eles terminaram agora, então eles estão nesse processo de construção da ideia. Legal. E aí a gente tem um time que é de inovação e transformação digital, que ajuda a fazer... Acontecer. Aham. Pô, que bacana, né? E a pessoa que deu a ideia, ela vai ser... Qual é a ideia? Ele vai ser um gestor daquele... Aquilo pode virar uma vertical no grupo e ele vai ser ali, vai ter alguma participação nisso? Esse projeto, assim, né, o Voa, ele foi encabeçado dentro da área de Customer Experience pela pessoa de inovação. Legal. Então, ela, além de fazer essa condução, ela é responsável por disseminar a informação. Então, a partir do momento que a gente implementa, conforme isso vai acontecendo, ela vai abrindo para todo mundo. Então, é legal que dá para dar essa visibilidade, assim. Muito legal, Nath. Bem, bem interessante. Isso é bacana porque vocês acabam dando voz, né, ao colaborador, que a gente sabe que numa corporação com o tamanho de vocês,
Vocês têm muitas cabeças, Não, pensa, né? são 3 mil colaboradores, assim, no mínimo. Aí, como que a gente consegue ouvir todo mundo? Independente, Não dá. assim, não dá. É. Por mais que tenham as regionais e as pessoas, isso eu falo porque eu já passei por algumas empresas e todo mundo é muito parceiro. Então, quando eu cheguei, eu fui super bem recebida, assim como quando meu time foi chegando, ele também foi por todas as áreas. Mas a gente tem que dar voz. Então, a forma que a gente achou foi essa e é super legal. Muito. E as pessoas, elas criam esse senso de competição saudável. Então, assim, a minha ideia, não sei o quê. Não deu certo, mas eu vou tentar de novo porque eu tenho outra. E aí vai acontecendo. Não, e é muito bacana. E tem um outro ponto nisso aí também, sabe o que é? São pessoas que conhecem Total. o Que conhece a segmento, operação, que tá ali conhecem a na operação, ponta. sabem a necessidade. E muitas Sim. vezes são ideias que podem se tornar Super. em produtos ou projetos que vai ajudar muito na operação de vocês, né? Desse grupo, a gente tem gente do call center que se juntou com o time da unidade, assim, que fica ali na ponta e fez acontecer. Assim, e vou dizer uma coisa, isso é muito bacana, porque é muito melhor você puxar o colaborador para ele deixar a ideia dentro do negócio do que ele sair e fazer uma ideia acontecer e quem sabe até, entendeu? Total. Verdade. E é uma evolução, tá? O grupo, ele vem amadurecendo muito, tanto nesse senso colaborativo quanto de desafio. Eu falo que o desafio que eu tinha em março, se eu olhar o desafio de hoje, ele não tem nada em comum, assim. Parece que a gente andou 5 anos em 5 meses, sabe? E isso é bom Legal. porque as pessoas, elas vão criando maturidade. Então, Legal. é bem interessante. E, por exemplo, você sente uma participação, assim, das regionais, por exemplo, principalmente falando dos médicos, que a gente sabe que é uma classe que, às vezes, é um pouco difícil de vocês engajarem, Sim. né? E de comprarem, fazer com que eles comprem aquela ideia do conceito de comunicação, de marketing. Assim, falando desse desafio especificamente, como é que vocês lidam com isso? Eu não vou negar, a gente teve sorte, então, para cada projeto que a gente está desenvolvendo, e esse da Refrativa é um exemplo, a gente conseguiu achar um ponto focal em cada regional. Então, em cada regional, a gente falou, doutor, você é a nossa cara da Refrativa, tô dando exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, sem você encabeçando isso, os outros médicos não vão ter o senso de pertencimento. Então, Perfeito. por favor, contamos com você. Ou seja, você tá ali, Você você é é o a pai cara. disso, é a cara disso aí. E o primeiro teste que a gente fez, né, foi em São Paulo. E, assim, a doutora Eliane, que a gente fala que é a nossa madrinha da Refrativa, ela abraçou isso, assim, com todas as forças dela. Ela é especialista em refrativa. E os outros médicos vieram pelo que ela falava. Então, assim, o jeito que a gente se relaciona com o nosso corpo clínico é sempre em cima de resultado e sem eles a gente não vai entender. A gente pode saber de comunicação, eles vão saber da saúde. Eles que sabem o technicase, entendeu? Verdade. Então, e é uma via de mão dupla. Hoje no grupo a gente faz muito evento para corpo clínico, que a gente chama dos days. Então, são 4 days ao longo do ano, olhando para catarata, refrativa, glaucoma e retina. Para eles isso também é importante. Então, quanto mais a gente ajuda, mais conteúdo a gente tem para esses eventos. E aí acaba que todo mundo se resolve. A gente sempre chama um médico da Bahia para ajudar no day. Ou ele pede ajuda para divulgar uma live dele. E assim a gente vai construindo. Perfeito. E ainda nesse tema especificamente, né, da importância do engajamento do médico, a gente vê que tem muitos médicos hoje que já têm uma percepção dessa importância da comunicação do marketing pessoal. Sim. No caso de vocês, vocês também fomentam isso em cada médico? Por exemplo, olha, doutor, movimenta a sua conta do Instagram, começa a criar conteúdo, porque eu vejo que a imagem pessoal do médico também, a construção de conteúdo dele também é importante, porque isso, de certa forma,
reverbera para a marca, né? Total. Como é que é isso também? Vocês engajam? Como é que... A gente começou isso agora, mas ainda é bem embrionário. Então, tem médicos que já faziam isso e que já fazem muito bem por conta, porque gostam de falar, se sentem confortáveis. Tem médico que tinha até social media, cuidando das redes sociais, assim. Bacana. Então, é super legal. E tem médicos que precisam ainda perder um pouco da timidez, porque falam... Se colocar um médico num congresso com 1000 outros médicos, assim, dá uma aula impecável. Quando você coloca numa rede social, fica tenso, porque eles acham que eles falam de um jeito muito sério ou de um jeito muito técnico que o paciente não vai entender. Então, a gente está tentando primeiro dar curso para esses médicos de oratória. E aí acaba que, como são muitos médicos e muitas São regionais... quantos médicos hoje? Assim, mais de 1.500 médicos. É muita então, tem alguns que a gente já vê potencial, não que os outros não tenham, mas que já tem uma facilidade, e aí com esses de a se gente... comunicar melhor, né? Total, e esses a gente acaba puxando um pouco mais, mas ainda assim a gente tenta voltar isso para nossa rede social de marca, né? É óbvio, se ele fala e ele marca que ele tá ali, hoje eu vou fazer aqui, ótimo pra gente, mas ainda precisa ter uma estrutura muito mais preparada, até das minhas regionais, para conseguir dar esse apoio para eles. Imagina, se for gravar com 15 médicos no mínimo, elas precisam de uma semana inteira. É como se fosse você gravando seu podcast, né? Assim, é verdade. agenda de todo mundo e... A gente tem esses desafios. Mas o que eu vejo, por exemplo, é que o paciente, na verdade, ele não busca a marca. Ele busca a marca, mas no primeiro momento ele busca a marca, mas depois que ele conhece um médico, que ele se identifica com aquele médico, ele passa a seguir o médico. Então, por isso que eu acho que essa estratégia, ela é muito importante. Ela né? E uma coisa engraçada é isso. A gente fez... Um médico deu uma entrevista lá em Caruaru, assim, interior de Recife. Ele deu uma entrevista no Jornal da Tarde, assim, rápida. O que choveu de gente procurando por aquele médico... Aí a gente explicou pra ele, porque ele ficou super feliz, ele não era uma pessoa, assim, muito de rede social e tal. A gente falou, não, grava um vídeo, doutor, fala que você tá aqui, conta os dias que você tá, o que você faz, porque se você é só de catarata, as pessoas mais idosas vão te procurar. E aí ele ficou todo feliz, assim. Então, a gente precisa, mas ainda assim é muito da oportunidade, né? E eles procuram um médico, não tem jeito. O médico, ele sempre vai ser a nossa porta de entrada, não adianta. Exato. Pode ser o melhor hospital, a melhor clínica que você vai ter ali. Se o médico não entrega, assim, desde a parte da consulta, né, a gente não vai conseguir. Porque o que é que acontece? Na medicina hoje, ela é muito pessoal, né? É isso, o paciente, qualquer especialidade, né, você busca o especialista, você não busca a marca. Né? Então, essa estratégia de vocês aí que você falou de curso, de treinamento, isso é uma estratégia extremamente interessante, já pensando no médio prazo, porque, esses caras são os catalisadores. No fundo, são eles. Os clientes são deles, né? Se a gente for parar para analisar, né? Eles que estão ali. E o legal é que, assim, eles também estão se interessando mais por marketing. Perfeito. Quando eles falam assim, na minha época, não na época mais nova, na época antes de fazer parte do grupo, todo mundo já fazia o arroz com feijão. E aí agora a gente consegue mostrar para eles que dá para fazer o arroz com feijão, mas dá para melhorar um pouquinho. E aí eles apoiam. Então isso é muito bom, mas a gente vai ganhando confiança, né? E tem um outro detalhe aí que é o seguinte também, Nath. A internet, ela criou uma acessibilidade muito forte para as pessoas, né, para os pacientes. E uma coisa que eu sempre vejo é o seguinte, é um ditado que se fala, né, você não basta ser bom, você tem que mostrar que é bom, né, para os pacientes. Porque às vezes até você tem um especialista que não tem um nível de conhecimento de um outro, mas que ele tem um marketing pessoal mais evoluído, na cabeça das pessoas, não, ele é melhor. É isso.
né? E você tem um excelente profissional que ele não reverbera o conhecimento e tal. Então, na cabeça das pessoas, pô, esse cara eu acho que é Se fraco. não tem se tá com agenda livre é porque não é tão bom. Isso é verdade. Então, essa estratégia de vocês aí de conscientização, junto aos médicos, de engajamento, produção de conteúdo já é fundamental. Total. Fundamental. Porque isso, inclusive, tem um outro detalhe, né? Porque a partir do momento que os seus especialistas têm redes sociais engajadas, lá na ponta, no seu budget lá de aquisição de clientes, você vai ter um ganho, né? Porque o seu custo por lead vai cair, né? Exato, e assim, a gente sempre tem que pensar, óbvio que a curto prazo, mas o médio prazo é o que tem que estar em evidência, porque quando a gente fala desses custos de mídia como um todo, a tendência é que eles sempre aumentem. Verdade. Então, não porque aquele veículo agora ele quer fazer um reajuste. Não, é universal, assim, é o mercado, não adianta. O Google mesmo, assim, quanto mais ele vê que ele tá te entregando, mais ele vai querer cobrar esse retorno. E ele tá certo, assim como eu também tô de querer fazer a minha campanha ali. E se a gente dá essa visibilidade pro médico do retorno que ele como figura traz, fica muito mais fácil, é o que você falou. Então, lá na frente, o meu retorno ele vai ser muito maior do que o que eu investi. Até porque eu acredito que o modelo de negócio também de vocês com o médico também é por performance, né? Então, ou seja, ele ganha também por produtividade, né? E assim, o quanto que cada vez mais a gente dá esse senso de pertencimento. Legal. Então, não é porque é uma aquisição que ele não tem mais voz. Ele tem também, então... Mas isso é uma construção, tá? Depende bastante, mas hoje em dia, até os médicos que são mais novos, eles são super engajados. Não... A geração mais nova, de fato, eles já chegaram no mercado com outra Preparados. percepção. Verdade. Com outra percepção. A geração mais antiga, na minha visão, tem um detalhe aí, sabe qual é? Conselhos. Uhum. Eles são muito regulados, eles são muito vigiados. Você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer eles são aquilo. mais... Como que a gente pode falar nesse sentido? Conservadores? Eu acho que sim. E o pessoal mais novo, ele vem para quebrar essa parede. Então, não é que agora a gente vai ser 100% radical e esqueça tudo e vamos fazer do zero. Não, tem muita coisa que funciona e a gente tem que manter. Perfeito. Mas essa virada é muito importante. Eu falo porque, assim, o meu time é totalmente novo, assim. Se eu for ver, mais da metade dele. E as pessoas são muito novas, eu sou muito nova, então essa visão, ela facilita muito. Eu falo assim, eu sou nova, eu tenho 27 anos, mas a menina do meu time que tem 25 é completamente diferente a visão dela, entendeu? E aí eu falo, que bom, porque eu tava ali com a minha cabecinha do que eu aprendi na agência, mas ela veio de outro lugar, a faculdade dela ensinou de outra forma. Perfeito, e a gente consegue conectar, entendeu? Exato. Isso aí é bem interessante. Uma outra coisa, em relação à agência, vocês como a operação nacional, vocês têm uma agência que atende vocês nas campanhas nacionais e as regionais, cada regional tem uma agência regional? Isso, para a parte de performance, então, mídia online, assim, a gente tem uma agência nacional, porque a gente precisa ter um lugar e um parceiro unificando tudo isso pra gente. Certo. Do que vários, até porque a gente estabeleceu no nosso dia a dia, no nosso fluxo da área de marketing, uma métrica diferente. Então, as nossas campanhas, elas são setadas de uma forma que estrutura toda a nossa jornada. Então, por isso que hoje é uma agência. Olhando para a parte, vamos chamar assim, do awareness e do off, aí cada regional tem a sua, porque é isso que a gente estava falando no começo. A agência que, por mais que sejam agências grandes e que, por exemplo, a Macan que eu trabalhei, a gente atendia clientes assim do Brasil inteiro. Quando a gente está falando de um grupo que
são 28 marcas, mas 28 marcas locais, é difícil não entender do negócio. Então, e a gente já fez isso também no passado, de ter uma que abraçava quase tudo. E, assim, tem ônus e bônus. Só que o bônus de ter agência regional é muito maior. Porque ela conhece, ela sabe, ela já tem os contatos. Hoje eu tenho uma agência que cuida de Alagoas, Pará e Pernambuco. Então, até eles já se falam entre si, e assim, se eu tivesse que decidir, eu que tô aqui em São Paulo, que não tenho vivência, como que eu posso fazer? Entendeu? Entendi. Então, é importante ter essa regionalização. Perfeito. Agora, por exemplo, te fazendo assim uma pergunta, você sente que, no caso da Macan, por exemplo, que é uma agência especializada em health, no segmento health, né, que já tem ali uma cabeça, um pensamento mais focado. Hoje, nas regionais, vocês devem ser atendidos por agências mais generalistas, né? Isso. Você sente Uma alguma diferença? Sim. Eu sinto, e isso foi um dos primeiros choques de realidade que eu tive quando eu entrei. Eu já tinha vindo de agência, e antes de trabalhar com health, eram agências generalistas, assim, digamos. E aí, quando eu vim para o segmento, primeiro que, assim, os canais são outros. Quando você fala de oportunidade, óbvio que tem os meios tradicionais, mas, assim, até o conteúdo é diferente. A construção do conteúdo é diferente. É difícil explicar, assim, mas isso faz diferença. E nesse caso, a gente tem agências e a gente opta por parceiros que, obviamente, não atendam um concorrente, mas que tenham histórico de atuação na área da saúde, para ter noção do que vai oferecer para a gente. Senão, não faz o menor sentido, né? Mas isso é total, assim... Quando a gente começou esse processo de estruturar... Primeiro, a gente estruturou o time, da onde precisava, e aí a gente falou, ok, agora vamos olhar as agências. E no briefing a gente deixava isso muito claro, entendeu? Então, assim, traga um case, apresenta o que você já fez, e aí a gente também deu um desafio para eles, né? Então, se você tivesse que fazer, entrega aí a sua proposta. Perfeito. Que eu acho que, assim, sinceramente, na minha opinião, eu acho que uma agência especializada, ela tem uma outra pegada, né? Super. Eu acho que até uma agência especializada, na minha visão, ela consegue tranquilamente atender nacionalmente em estratégia, e de repente, regionalmente, você tem um núcleo de compra de mídia, por exemplo, né? Mas conceito, concepção de campanhas e tudo mais. E é importante porque ela já sabe lidar com o público. Isso. Então, se precisa falar com um médico e por algum motivo de agenda eu não posso ir, eu sei que o atendimento ali vai conseguir conduzir, ou que o planejamento vai fazer uma entrevista ou uma reunião, assim, de uma forma polida, né? Eu acho que isso é o futuro, tá? Do grupo, assim. Mas até para isso, eu olho, e a gente como marca institucional, como Opt, tem algumas coisas que a gente vai fazer antes de chegar lá, entendeu? Mas eu concordo, assim. É um caminho, né? É um caminho. E a gente não vai fugir disso, tá? Porque se a gente continuar crescendo, eu vou precisar cada vez mais de parceiros mais estratégicos e que entendam. E aí não vai ser nem do negócio da regional, é que entendam da área da saúde e que entendam de oftalmologia, né? Exatamente. Exatamente. A gente já teve a oportunidade de conversar com algumas agências, né, especializadas em health, e a gente vê como os caras, assim, é um conhecimento muito mais profundo, sabe? E os caras trazem... Você passou por isso. Total. Eu assisti um podcast, um dos seus episódios sobre. Você assistiu? Da Vogel. Da Vogel você assistiu? Muito legal, né? É isso, é mergulhar, por exemplo, o próprio João da Macan, você vê o nível de conhecimento e de background que eles têm, é algo absurdo, entendeu? E é uma bagagem, né? Assim, o João mesmo, ele já passou por muita coisa e uma jornada profissional, assim,
completamente incrível e ele vai acrescentando um pouco de tudo hoje na área da saúde, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu tento trazer desse meu back também, mas é mais complicado, assim, pelo histórico. E uma coisa que eu acho muito importante, assim, é no sentido de o quanto que a agência, ela vai estar ali com você a todo momento. E hoje a gente, como Opt, precisa ter essa visibilidade, entendeu? Verdade, verdade. Nath, que top, hein? Que aula, muito bacana. Parabéns aí pelo seu desafio. A gente está caminhando aqui já para o final. Como é que a turma te acha nas redes aí? LinkedIn? Quais são as redes que você está hoje aí? Eu tô no LinkedIn, acabo sempre divulgando, então, esses projetos que a gente faz no grupo, tanto do Voa quanto das nossas campanhas. Cara. E também tô no Instagram. No Instagram é um pouco mais pessoal, mas eu gosto de compartilhar algumas dicas, compartilho bastante vaga, então, sempre que se alguém tiver interesse, quase sempre a gente está com bastante oportunidade no grupo, pode me acionar lá, Natasha Marques, CA, e no LinkedIn também. Bacana, eu sempre digo o seguinte, né, nesses papos aqui de podcast, que a gente traz sempre pessoas relevantes que têm muito conhecimento do segmento, e eu sempre digo que assim, vocês têm muito conhecimento, e conhecimento que muitas pessoas querem ter acesso, então as redes sociais hoje, elas... E eu gosto bastante de conversar, assim, com as pessoas nessas dúvidas. No meu Instagram, às vezes eu posto dicas e algumas coisas que eu vejo e gosto de repostar. E ultimamente começou a vir gente falando, nossa, isso aconteceu comigo. E aí eu fico assim, é legal essa troca, né? Então, só me chamar. Pô, Nath, bacana, viu? Eu quero te agradecer pelo papo, foi um papo fantástico aqui. Você viu que fluiu super bem, né? Sim, super pro meu primeiro foi ótimo. Que top, show de bola, fico feliz. E quando você for passando pros próximos, o primeiro foi comigo, viu? Sim, com certeza. Eu queria agradecer de novo, acho que foi incrível. E em breve eu espero trazer mais novidades para vocês. Opa, top, tamo junto, a gente é parceiro já de longas datas, né? E vamos crescer ainda mais essa parceria aí, né? Com certeza. Obrigadão, viu, Nath? Obrigada, viu? E, gente, para vocês que ficaram até agora aqui no episódio, que não são inscritos no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal. A gente está trazendo aqui toda semana conteúdos extremamente relevantes, né, para vocês que estão no mercado de comunicação, de publicidade, de marketing, né, no segmento de saúde. Espero que vocês tenham gostado desse episódio fantástico. A gente trouxe uma visão extremamente interessante de um grande grupo, né, na área de oftalmologia. Então, muitos insights, muitas dicas legais. Espero que vocês tenham gostado e aguardem a gente aí no nosso próximo episódio, na próxima semana. Um grande abraço.